dicas para você que tá super inseguro com o seu inglês e querendo vir para cá, para os Estados Unidos ou para outro país ser au pair. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E hoje eu quero dar dicas e ajudar você que ainda tá meio inseguro com o seu inglês, que não sabe se seu inglês é bom ou não pro programa de au pair, que tá bem inseguro se, ok, meu inglês é intermediário, mas eu não sei, conversei com a família, não consegui conversar direito, como que eu faço, tá? E me dá dicas, o que que eu faço, vou, não vou, estudo mais, não estudo. Como primeira dica de tudo, eu digo sempre, estude o máximo que você puder. Tá embarcando já com o livro, vai embarque com o livro na mão, seu caderno de anotações dentro do avião, você vai ter bastante tempo. São 9 horas de voo direto até Nova York, se você estiver indo para Nova York. Se estiver indo para outro estado, provavelmente vai gastar um pouquinho mais ainda. Então, a minha dica para você é, vai com seu livrinho de inglês e vai estudando. Estudar inglês nunca é demais, principalmente se você tá vindo para cá, ser au pair, morar aqui, ter que fazer todas as coisas. As maiores dicas que eu posso te dar é, estude como pedir comida, estude como dar uma bronca numa criança se você precisar, estude como dar ordens, né? Falar o que você tem que fazer. Estude como falar coisas do dia a dia. Quando você cuidava de criança, quando você fez as suas experiências no Brasil, que tipo de palavras você usava? Como que você conversava com ela? Tudo isso tenho certeza que você vai usar durante o seu programa de au pair e principalmente no início do seu programa que você chegar aqui. Para imediato é isso que você precisa. Você também tem que lembrar que você vai precisar conversar com os pais das crianças e provavelmente dar algum update, dizer como que foi o dia, o que eles fizeram durante aquele dia, quais foram as refeições. Então lembre-se de, mesmo que você vá fazer uma refeição que você não sabe o nome, mas você sabe preparar, é bom você sempre dar uma notada, ou então conversa com seus fofos e fala que você vai mandar uma mensagem pra eles dizendo como que foi o dia, como que as crianças reagiram, se elas comeram bem, se elas não comeram, se tá tudo ok. Lembrando que usar o tradutor é legal, mas tentar falar também é bem melhor, porque quando você tenta falar, as pessoas conseguem te corrigir e você entende o que tá errado, o que não tá, e você pratica. O que acontece muitas vezes é que a gente tem mais vergonha de falar do que não saber falar. Isso é uma diferença muito grande. Na maioria das vezes é mais timidez e medo do que não saber falar. Eu tive por muito tempo eu tive esse problema, que eu tinha muita insegurança, eu não tinha segurança de falar inglês. Quando você vem pra cá e você vai trabalhar com criança, você vai ser au pair, você vai morar aqui, você tem que falar errado, certo, meio errado, meio certo, você tem que falar, você tem que ser entendido. Se você desenhar, se você fazer mímica, você tem que se comunicar. Isso é que eu acho a parte mais legal do programa, porque ele te obriga a desenvolver a fala, porque se você não falar, não tem como viver, né? Pra início do au pair, você fala, tá bom, passei, tô conversando com as famílias, tá sendo super difícil de conversar. É uma coisa que a gente tem que saber sobre o inglês, é que quando você estuda inglês, e como é que eu fico fluente em inglês, gente? Como que você fica fluente em inglês? Você pode ser fluente em inglês, mas você pode ser fluente em uma parte do inglês. Eu digo que eu aprendi isso e eu acho que é uma dica muito legal e eu acho que isso que todo mundo tem que ter na cabeça. Você não precisa focar e ser fluente em tudo no inglês. Porém, você pode ser fluente em uma área do inglês. Se eu passar um mês inteiro, todos os dias, 5 horas por dia, estudando como falar sobre mim e como falar sobre as coisas na minha casa e como falar os móveis e sobre as coisas que eu tenho e onde que eu vou sentar e onde que eu vou isso e onde eu vou aquilo sobre a minha casa. Se eu passar um mês inteiro estudando todos os dias, 5 horas por dia, eu vou ser fluente em falar sobre as coisas da minha casa em inglês. Então você é fluente em uma área, você é fluente naquilo que você estudou, certo? Então vamos colocar isso na sua cabeça, que sim, você pode ser fluente em uma área do inglês. E a primeira área que eu sempre falo pra vocês é pra se preparar pra vir pra cá pros Estados Unidos. Como eu falo no vídeo, como ser au pair com inglês básico e como eu fui au pair com o inglês básico. Eu vim ser au pair com o inglês básico sendo fluente nessas áreas, para passar pelas etapas do programa. Recomendo? Não, porque quando eu cheguei aqui, eu não conseguia me comunicar com a família, eu não conseguia me comunicar com as crianças e isso dificultou muito a minha vida aqui. Porém, eu super indico que vocês, sim, estudem especificamente para as fases do programa de au pair. Por quê?
Porque quando você estuda pra sua entrevista no consulado, você estuda pra sua entrevista com a família, você estuda pra sua entrevista na agência, você está fluente nessa área. Qualquer pergunta que qualquer família te fizer, algumas perguntas são fora do contexto ali que você estudou, pode acontecer, mas vamos supor que com uma família você conversou e eles te fizeram 10 perguntas, 2 perguntas é fora daquilo que você estudou, daquilo que você tava esperando ouvir e você não conseguiu responder. Poxa, se de 10 perguntas, só 2 você não conseguiu responder, tá tudo bem, tá tudo ok. Eles viram que sim, que você consegue responder as perguntas deles e eles conseguiram conversar com vocês. Claro que é super importante que você explique pra eles que seu inglês não é 100% e que sim, você vai ter alguma dificuldade quando chegar na casa e se tá tudo bem pra eles isso. Na maioria das vezes eles falam que sim, mas é bom sempre confirmar e sempre lembrar que eles têm que te ajudar com o inglês porque não é a sua primeira língua e o seu inglês não é 100%. Quando as famílias elas contratam um au pair, eles estão esperando que você tenha um inglês intermediário, que é aquilo que a agência pede. O que eu fiz foi dizer pra minha família que se tava tudo bem pra eles e se eles aceitariam. Eles aceitaram e foi tudo bem, foi tudo certo. Porém, quando a gente chegou aqui, a gente tinha que ficar traduzindo coisas no Google Tradutor, mandar mensagens, porque eu não entendia nada do que eles falavam. Você tem que lembrar que aqui os accents, os sotaques, são diferentes também, então dependendo da região que você vai, talvez as pessoas falem diferente. Seus vizinhos são de outro estado e você mora, vamos supor, você mora em um estado e seus vizinhos são de outro, eles provavelmente vão ter o sotaque do estado deles e vai ser um pouco difícil de entender. Eu digo que o sotaque da nossa família a gente aprende muito rápido e é muito mais fácil de entender a host family do que entender pessoas na rua, porque você tá convivendo com eles todos os dias, então você tá conversando com eles todos os dias, então você fala com eles todos os dias, fica muito mais fácil de entender, não é mesmo? Mas nunca deixe de praticar, nunca deixe de sair, não deixe de ir à igreja, não deixe de ir ao restaurante, a pedir a sua própria comida, a fazer tudo por você mesmo que seja errado, mesmo que seja difícil. Aqui nos Estados Unidos tem muito imigrante. Muito imigrante. Tem gente que fala espanhol, tem gente que fala japonês, chinês, língua de tudo quanto é jeito. Muito indiano. Eles têm o sotaque do país deles, como nós brasileiros também temos sotaque. Eu não consegui identificar, é engraçado. Uma moça chegou em mim e falou isso pra mim: nossa, o seu sotaque é muito legal, eu nunca tinha percebido que você fala com sotaque assim. Eu não entendo meu sotaque, eu não sei, eu não consigo perceber que eu tenho um sotaque. Mas todos nós temos um sotaque. Quando você vai pedir comida no restaurante, por exemplo, se tem uma pessoa que é de outro país, que tem outro sotaque, aí é ela falando inglês com o sotaque dela, do país dela, e aí mistura tudo, e você com o teu sotaque, fica muito difícil de entender. Muito difícil. Então não deixem de estudar, estudem sempre. Sempre. Agora, pra quando você chegou aqui, estudei pra todas as fases do au pair, que eu também tenho um vídeo falando sobre isso aqui no YouTube, e vocês podem acessar e ver e dar uma olhadinha como que você vai passar pelas etapas do programa, estudando apenas para o programa de au pair, que é que você vai estudar para sua entrevista na agência, que você vai estudar para sua entrevista com as famílias, que você vai estudar para sua entrevista no consulado. Também tem um vídeo falando sobre a entrevista no consulado. Posso ser fluente para a entrevista do consulado? Pode ser! Então, quando você fala de fluência, você fala daquilo que você sabe fazer muito bem. Então eu podia ir em qualquer consulado que eu saberia tudo que eu ia fazer lá e iria ter sucesso, porque eu estudei muito pra estar lá. Se eu fosse fazer o teste da agência, eu estudei muito pra estar lá. Se eu fosse conversar com as famílias, eu estudei muito pra fazer isso. Eu até me impressionei da última vez, do último vídeo que eu vi, e eu tava conversando com a minha host family. Eu até me impressionei, eu falei, nossa, meu inglês era tão ruim, como é que eu consegui falar com eles desse jeito? Porque eles estavam me perguntando onde que eu queria viajar aqui nos Estados Unidos, e eu comecei a falar que eu queria ir pra Disney, Nova York. Claro que daquele jeito bem... oh my god, mas deu certo, funcionou. Então eu fico muito feliz de ver hoje olhar esse vídeo e falar, cara, eu conseguia fazer isso, eu conseguia falar. Isso qualquer um pode fazer, é só você estudar realmente aquilo que você quer. E você quer estudar pra essa parte, você vai ser fluente nisso. Isso não quer dizer que quando você chegar aqui você vai estar bem, porque você não vai ser tudo diferente, tudo aquilo que você falava lá no Skype, você já não vai precisar mais falar, porque você não vai precisar contar pra todo mundo porque que você quer ser au pair.
como que é a sua família e tudo mais. Isso são coisas que você só faz lá no Skype com a família. Então tá, chegou aqui nos Estados Unidos, o que você vai fazer? A primeira coisa é o treinamento para au pair. Treinamento para au pair é algo muito complicado se você não tem inglês. Eu, infelizmente, não entendi nada do meu treinamento e eu gostaria, porque eles deram informações muito valiosas e sobre coisas que você vai precisar quando você tá aqui nos Estados Unidos. E eu super indico que sim, você olha a apostila, que você tente acompanhar o máximo que você puder. Se você puder gravar, assim, não precisa ficar... A mulher tá lá dando a palestra e tá lá você lá com o celular. Olha, eu tô gravando. Mas não, mas põe um gravador de voz, senta na frente e deixa a voz dela vir e você gravar. Por quê? Porque daqui uns 2 meses o seu inglês vai estar bem melhor, mas coloca um gravador de voz que daqui uns 2 meses mais ou menos o teu inglês vai estar um pouco melhor e você vai conseguir sim escutar o áudio e saber que sim, você entendeu o que foi falado. É claro que pode acontecer algo no meio desses 2 meses e você não saber porque você não entendeu o que aconteceu no treinamento, mas o treinamento é super importante e eu indico muito que vocês tentem ao máximo entender o que aconteceu no treinamento. Outra dica é que você treine como cumprimentar a tua família quando você chegar. Por quê? Porque eles vão querer saber como que foi o treinamento, eles vão querer saber como foi a sua viagem, se você tá cansado, se você tá com fome. Aprenda como que fala, como tirar o sapato. Aqui geralmente eles tiram o sapato na porta de casa. Quando eu cheguei aqui, o meu fofo falou que tinha que tirar o sapato e eu não tava entendendo ele, que era pra tirar o sapato. E foi um pouco complicado, ele fez uma vez, aí ele olhou pra mim, tipo, pé, sapato, shoes e tirou. E daí eu consegui entender que era pra tirar o sapato. Aí tirei o sapato, desci. Então, assim, tem muitas coisas que é bom você praticar, saber falar. Então você aprenda a falar sobre o seu voo. Ah, como foi seu voo? Meu voo foi bom, foi um pouco longo, a gente teve comida. Se a sua mala for perdida. Então é algo que você tem que aprender. Isso aí é antes de você chegar na sua família, você tem que saber, caso você perder a sua mala, como é que você vai informar isso pra pessoa lá do aeroporto. Um negócio legal é que no aeroporto você tem pessoas que falam várias línguas e provavelmente vai ter alguém que fala espanhol, que fica um pouco mais fácil de entender, mas não quer dizer que seja fácil, gente. Eu falo espanhol, falo não, eu entendo bem, mas falar é difícil pra mim, eu tenho um problema na fala. Com línguas, então eu consegui aprender muito bem a língua, principalmente inglês, eu sabia bastante coisa, mas eu não conseguia falar, e essa era a minha maior dificuldade, era a fala, mas se você pedisse pra eu escrever, ou se eu tivesse que escutar alguma coisa, eu geralmente entendia, só que quando chega aqui, é muito diferente de assistir um filme. Eles não têm legenda, gente. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Eles não têm legenda. Você chega aqui e fala, cadê subtitles? Não tem subtitles. Você não entende as pessoas. E elas não têm uma plaquinha falando... escrito o que elas estão falando. Não aparece no peito, não aparece na testa, não tem legenda. Então você tem que sim treinar e entender o que eles estão falando. Outra coisa que é muito importante pra você saber, primeiramente, como eu disse, falar sobre a sua viagem, falar como que tá sendo a sua vida, como que tá sendo em casa, se você tá chateado, se você não tá, se você tá se sentindo bem, se você tá com fome, se você precisa de alguma coisa, provavelmente eles vão perguntar se você precisa de alguma coisa. Então pega essas pequenas frases que eu vou falando aqui, eu sei que eu tô falando um pouco rápido, mas vai dando uma notada que isso vai te ajudar muito, 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 muito na hora que você chegar aqui. Treina como pedir comida, porque lá no treinamento mesmo, ou até mesmo se você vir direto pra casa da Host Family, alguma coisa, como você pedir informação, pedir comida, pedir informação, pedir ajuda, porque você pode se perder e ter que pedir ajuda, ter que pedir direções. Então saber direções em inglês é muito legal. Esquerda, direita, é muito bom que você saiba. Quando você vai fazer o seu test drive de direção, eles vão ter que falar, vira esquerda, vira direita, e você não sabe qual que é a esquerda, você não sabe qual que é a direita, é muito complicado, eu sempre confundia uma com a outra, dependendo de onde você tá na rua, né, na estrada, dirigindo, se você errar, dá ruim, né? Outra coisa que pode acontecer quando você tá aqui, é você ser parado pelo carro da polícia, ou seu carro quebrar no meio da via, ou alguém bater no teu carro, ou você bater no carro de alguém durante a sua estadia aqui, principalmente no início, que o seu inglês não é muito bom. Agora imagine só se alguém bateu no teu carro, aí vocês têm que ligar pra polícia, você tem que se comunicar com a pessoa que você bateu. Então assim, a pessoa bateu no seu carro, a primeira coisa que eu te indico a fazer é ligar pra sua família e pedir pra que eles venham imediatamente, principalmente se seu inglês ainda não é aquele inglês legal que você consegue se comunicar. Então pede pra alguém estar ali. Se não tiver ninguém, cara,
você vai ter que se virar. Como que vocês falam o insurance do carro, como que você fala que isso é seguro do carro, né? O papel do seguro, que aqui é obrigatório, você tem que mostrar quando a polícia vem, né? E tudo mais. Driver's license, que é a sua carteira de motorista. Ande com a sua PID, provavelmente quando você chegar, que você já acabou de chegar, você tem que ver a PID. Às vezes, o policial, ele não reconhece a PID como documento, então daí tu tem que explicar pra ele como que PID é. Fala assim, meu filho, isso aqui é um documento internacional, eu posso dirigir nesse país sim, não sei o que. Claro que vai de estado pra estado, eu acho que tem estados que não aceitam a PID, eu não tenho absoluta certeza, gente, não tenho absoluta certeza. Aqui na Virgínia, eu sei que você pode dirigir com a sua habilitação normal no Brasil por 3 meses, então você nem precisa da PID, você só precisa da sua habilitação normal. E depois você vai ter que tirar a habilitação daqui da Virgínia. Se uma polícia me parar, por exemplo, e eu mostro minha habilitação no Brasil, ele vai tipo... Tá, querida, o que tá escrito aqui? Não entendo. Então eu mostraria a minha habilitação normal junto com a minha PID, e daí eles conseguem identificar um com o outro. E na maioria das vezes eles devem saber isso, e principalmente por aqui ser um país com muito imigrante, eles provavelmente sabem sim, mas é sempre bom você saber explicar o que é a PID, falar assim, saber explicar que você veio de outro país, quanto tempo que você tá aqui, o que você faz aqui, essas coisas que as pessoas às vezes perguntam, quando você vai tirar o seu social, quando você vai ao, sei lá, ao supermercado, como que você fala com alguém, como que você pede informação sobre algum produto, sobre os produtos que você geralmente compra, como que você fala esses produtos, como que você age com isso. Então tem muita coisa pra aprender, principalmente pra quando você tá vindo sem saber nada em inglês. As coisas mais importantes são como pedir comida, como falar como foi o dia das crianças, como dar algumas broncas nas crianças e algumas ordens, porque criança é criança, eles vão fazer bagunça e você vai precisar ser a autoridade da casa, principalmente se os pais das crianças não estão lá. E principalmente se eles estão, você sim tem que ser autoridade, e aí eles vão estar o tempo todo te vigiando. Então você tem que demonstrar que você é um adulto, que você pode sim cuidar das crianças, mas é um pouco difícil. Eu vim com o vocabulário stop, então era a única coisa que eu conseguia falar. E isso me atrapalhou pra caramba, porque minhas crianças faziam muita bagunça de manhã, elas tinham que estar prontas pra ir pra escola às 8h30, e era 8h20, elas estavam correndo pela casa e não tinham nem comido ainda, porque eu não conseguia falar pra eles o que eu queria falar. E aí eles olhavam pra minha cara, davam risada e tiravam sarro porque eu não conseguia falar e queria fazer eu falar, só que eu não conseguia falar. Tem gente que realmente não gosta de ser corrigido. Eu amo ser corrigida, principalmente agora que eu já tô aqui há 2 anos e meio, um pouquinho mais. Há 2 anos e meio já, eu acho. Enfim, depois eu faço as contas e conto pra vocês, mas eu já tô aqui há muito tempo e eu acho que perfeição no inglês é eu não preciso perder meu sotaque. Eu amo meu sotaque, eu não sei se eu tenho, eu não sei, eu sei que eu tenho, mas eu não sei, eu não consigo ouvir o meu sotaque. Só que palavras certas eu quero falar, eu não quero falar errado. O meu sotaque tá tudo ótimo, tá tudo ok, eu posso ter o meu sotaque, mas eu não posso falar errado. Falar errado já é inadmissível pra quem já tá aqui há 2 anos e meio. Então, todas as vezes que eu falo uma palavra errada, eu peço pra ser corrigida sim. Se eu falei errado, me corrige, eu falo pros meus amigos, pode corrigir, pode falar. E eles estão me ajudando muito nessa fase, nessa parte, eu acho isso muito legal. Essa é a minha dica pra vocês, se tá vindo pra cá, treina essas coisas, anota no papelzinho tudo que eu tenho falado nesse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. Também me segue lá no Instagram, porque lá eu posto a minha rotina de au pair, eu dou algumas dicas pra vocês e eu sei que isso vai ajudar muito durante o seu processo. Um beijo no coração de todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.